Hoje a gente vai iniciar uma série de reflexões que vai nortear o espírito das preparações do nosso aniversário de 21 anos de comunidade, e a gente vai ter uma série de reflexões no nosso querido livro de Neemias. Então vou pedir para você abrir comigo lá em Neemias, capítulo 1, versículo 1. O Beto vai chegar em você aí, tá? Neemias 1:1. Neemias, se você abrir aí na sua Bíblia e achar o livro dos Salmos, você voltar a alguns poucos livros, você vai encontrar o livro de Neemias, quase aí na primeira metade do Antigo Testamento, tudo bem? Se você tiver, obviamente, com uma Bíblia elétrica, fica bem mais fácil. Bom, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, vamos dizer todos juntos? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, a gente vive tantos anos, tantos séculos após Neemias, mas a gente pede que hoje aqui, à medida em que a gente abre a Tua Palavra, em medida em que a gente se expõe à ação do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito possa nos levar para aquele exato lugar histórico e nos colocar ali dentro, Senhor, nos movendo talvez dentro das angústias daquele tempo, nos colocando dentro daquele espaço geográfico, nos colocando para pisar naquelas terras, e que com Neemias a gente possa dar a volta nos muros, que a gente possa ver as ruínas, que a gente possa encarar as ruínas que existem talvez na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história, no nosso coração, e possamos ser movidos com paixão, com visão do Senhor. Nós oramos assim, sabemos que o supremo professor das Sagradas Escrituras é o Senhor Jesus, na pessoa do Teu Espírito Santo. Nós pedimos que nós possamos hoje juntos aprendermos aqui como comunidade, apesar de mim. Essa é a nossa oração, ela é feita no nome de Jesus. Amém. Amém. Acredito que tem algumas reflexões que nesse período que nos prepara para mais um aniversário da igreja, existem algumas perguntas que são urgentes e que são sérias. Por exemplo, o que é que nós sonhamos juntos para a nossa igreja? E que tipo de igreja nós vamos nos tornar no futuro? Daqui para os próximos 10 anos, que tipo de igreja nós seremos? Nós seremos uma comunidade profundamente movida por um espírito missional, uma igreja que atua na cidade, uma igreja que é envolvida com ação social, uma igreja que tem pequenos grupos que alcançam pessoas, alcançam não cristãos, que comunicam o evangelho, ou uma igreja centrada numa mentalidade de manutenção, uma igreja cuja finalidade é continuar existindo, continuar mantendo as nossas programações, uma igreja que olha para fora ou uma igreja que olha para dentro. Eu acredito que quando a gente faz todas essas perguntas, é óbvio que a gente começa a pintar um cenário ideal na nossa cabeça de como a gente imagina que a nossa igreja iria bem, né? Como a nossa igreja seria daqui a 10 anos se a gente fizesse bem o nosso trabalho como igreja. Agora, uma pergunta importantíssima é: qual tem sido o seu papel? Qual tem sido o meu papel? Quem já pegou a peça, levanta a pecinha aí na mão para eu ver assim. Isso. Beleza. Vai chegar a pecinha em você aí.
O que eu quero que você pense comigo? Que essa pecinha simboliza os dons, o ministério, o chamado que Deus deu para você. É um bloquinho de recurso, é um pacote de graça, é um bloquinho construtivo para o reino de Deus de bênção. Os seus dons, os seus talentos, o seu chamado, você, porque ninguém é como você. Num dado sentido, todas as pessoas são insubstituíveis, porque a gente pode ter determinada pessoa que tem um dom de ensino, e a gente tem outra pessoa na comunidade que tem um dom de ensino, mas a gente sempre ensina a partir da nossa própria história, da nossa própria vivência, da nossa formação. Então, num dado sentido, você é uma peça única no plano de Deus, você é alguém absolutamente único no plano que Deus tem. A grande questão é, o que você fará com essa pecinha que Deus colocou na sua mão? Onde ela se encaixa? E com que objetivo? Construindo o que? Para a glória de quem? É engraçado? Segue aí, Jéssica. Essa série, a gente vai falar sobre como a gente pode contribuir para construir uma comunidade forte, uma igreja forte. A gente vai ver um pouquinho da história desse cara chamado Neemias. O livro de Neemias é um livro escrito, grande parte dele em primeira pessoa, é um documento muito bem organizado, e provavelmente como documento histórico tenha saído grande parte dele da mão do próprio Neemias. É interessante a gente tentar entender então quem é esse cara chamado Neemias. Esse é um cara, um judeu, vivendo no contexto pós-exílico. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos anos 700 de alguma coisa, Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, a gente sabe a história, né? Invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, assolou Jerusalém e pegou grande parte da população e levou para a Babilônia, para eles serem escravos lá. Neemias provavelmente é um filho já nascido no cativeiro. Ele é filho de judeus, é judeu, sustenta uma cultura judaica. Pelo todo do livro a gente sabe que ele conhece a Bíblia, é um cara que ora a Deus, mas que foi criado fora dos limites geográficos do seu povo. Ele foi criado no exílio, ele foi criado longe da terra dos seus antigos parentes. Todavia, Neemias, a gente não sabe como, a gente não tem nenhum dado preciso para dizer, embora haja muitas teorias. Neemias, ele foi se tornando uma pessoa-chave naquele governo. Ele era um servidor público, digamos assim, que tinha um cargo, nesse momento histórico, bastante alto na administração. Quando a gente fala assim, Neemias era copeiro do rei, parece que era um cara que só trazia a comida, né? Mas não, ele na verdade tinha uma função de ser um assessor pessoal, um conselheiro pessoal do rei. Ele estava sempre na presença do rei, ele provava a comida para que o rei não fosse envenenado, mas ele era alguém que tinha livre trânsito diante daquele soberano, o senhor Artaxerxes, né? Para quem está pensando em ter filho, eu sei que a Vanessa já escolheu o nome, né? Mas Artaxerxes, olha que nome bonito, né? Diferente. A grande questão é que Nabucodonosor tinha uma política de expatriação. Quando ele vencia um povo, ele destruía aquela nação e arrancava toda a galera da terra e levava para longe da sua casa. Só que Nabucodonosor morreu e os seus filhos não continuaram sustentando a glória do Império Babilônico. Então o Império Babilônico foi vencido pelo Império Medo-Persa, especialmente pela pessoa de Ciro II, o Grande. Ciro II, ele tinha uma outra ideia do que era impor dominação sobre os povos. E o que ele fazia basicamente? Ele passou toda a sua vida repatriando aquelas nações, permitindo que aquelas nações voltassem para casa. Então, precisamente, no ano 648 a.C., Ciro assinou um edito real que permitia que os judeus voltassem da Babilônia para Jerusalém e reconstruíssem Jerusalém. Essa foi a primeira leva, a primeira volta dos exilados para Jerusalém. Só que imagina você voltar
para uma cidade que havia sido completamente destruída, os muros, o templo, as casas. Imagine você voltar para essa cidade 70 anos depois. 70 anos depois. É lógico que eles encontraram um cenário desolador diante deles. Eles encontraram escombros por todo lado. Eles encontraram uma cidade completamente irreconhecível se comparada com os seus tempos de glória. É por isso que a primeira geração teve muita dificuldade de levar até o fim o plano de reconstruir Jerusalém. O que eles fizeram em uma geração foi reedificar uma cópia muito modesta do antigo e glorioso templo de Salomão. Então eles edificaram um templo, mas a muralha no entorno eles não conseguiram colocar de volta no lugar. E isso é muito importante para a história que a gente está contando. Por quê? Porque cerca de 90 anos depois que aquela galera havia voltado, ainda não havia um muro que defendesse Jerusalém. E por que isso é tão importante? Vamos supor que o Fernando fosse um comerciante e que a Deise fosse uma mulher que tivesse negócios no Oriente Antigo Próximo. Aí eles falam assim: rapaz, a gente está aqui, né, com os nossos negócios crescendo, a gente vai abrir uma filial aonde? A gente vai começar um novo negócio aonde? Né? Na Macedônia, na Grécia ou na Palestina, na cidade de Jerusalém. Aí os conselheiros iam se reunir e dizer assim: bom, vocês têm que considerar que Jerusalém não tem muralha no entorno. Mas por que isso é importante? Porque os bandos de assaltantes vinham do deserto, entravam na cidade, saqueavam, roubavam, matavam, estupravam, dilapidavam, e não havia uma muralha que protegesse aquela cidadela das invasões. Então a cidade não recebia investimentos de fora. As pessoas não se mudavam voluntariamente para Jerusalém, o comércio não florescia, não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro no comércio local, as pessoas empobreciam, os que iam ficando mais ricos ficavam ricos às custas de explorar os mais pobres, as famílias perdiam as suas terras, as famílias não tinham dinheiro para construir suas casas e também não tinham dinheiro para injetar na construção dos muros. Então era um abismo chamando outro abismo, um buraco econômico chamando uma crise política, chamando uma crise de segurança pública, e nós que vivemos no Rio sabemos muito bem na prática como isso funciona. A gente não sai tarde da noite porque a gente pensa se vai ser assaltado. A gente não come em tal lugar, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Nós sabemos o que é sermos reféns dentro da nossa própria casa. Então nós podemos empatizar com essa geração aqui. A geração dos judeus que estavam morando em Jerusalém debaixo de grande miséria, grande vergonha, vivendo num cenário de calamidade total. É engraçado a gente compreender que Jerusalém estava em ruínas. Isso é muito visível no texto. Mas e a nossa vida? Quando Neemias estava na cidade de inverno do rei, alguns parentes dele vêm de Jerusalém, e ele pergunta: como está indo a nossa cidade? Eles têm uma péssima notícia para dar: Jerusalém está em ruínas, o povo está na miséria, existe pobreza, existe violência. E então Neemias vê, por meio dessas narrativas, as ruínas da cidade. Se a gente fosse aplicar isso na nossa própria vida, a gente descobriria que essa história é muito próxima de nós. Em 1952, Albert Schweitzer, que era um notável pastor, teólogo e talvez o maior intérprete de Bach de toda a Europa na sua geração, ele abriu mão de um púlpito muito famoso na Alemanha, abriu mão de tocar as peças de Bach ao redor de toda a Europa para se tornar um pastor missionário no Gabão, mais precisamente na cidade de Lambaréné. Ele também era formado em medicina, e o primeiro consultório que ele montou em Lambaréné, no Gabão, era num galinheiro desativado. Foi dentro de um galinheiro que ele começou a atender as primeiras pessoas na cidade de Lambaréné, no Gabão.
E a frase que marcou a vida de Albert Schweitzer é a seguinte, abre aspas: para nós, os grandes homens não são aqueles que resolveram os problemas, mas aqueles que os descobriram. Para nós, os grandes homens não são aqueles que resolveram os problemas, mas aqueles que o descobriram. Nós temos dificuldade de ver a realidade que está à nossa volta. Talvez porque a gente às vezes entra num processo de negação. Não está tão ruim assim, as coisas estão indo. Talvez porque a gente se acostume com coisas que a gente não deveria se acostumar. Mas o fato é que talvez o seu casamento esteja agora, exatamente agora, em ruínas. Talvez exatamente agora a sua família, as relações entre pais e filhos estejam em ruínas. Talvez exatamente agora a sua relação com Deus, que já foi tão gloriosa como a antiga Jerusalém, esteja em ruínas. Talvez o casamento esteja distante, frio e apático. Talvez a família esteja ferida, trincada, machucada. O grande problema é que muitas vezes, diante de um cenário de ruína, diante de um cenário de destruição, qual é a solução que nós tomamos? Diante, por exemplo, de um quadro de frieza espiritual, qual é a opção que nós tomamos? A gente simplesmente entra no piloto mecânico e deixa de se importar. Nós assumimos algumas narrativas esquisitas, do tipo, todo casamento é assim mesmo, ou toda família passa por tempos de crise, ou todo mundo sempre esfria na fé. A gente assume algumas palavras de ordem que não refletem a realidade e passamos a não nos importar com as coisas que estão diante dos nossos olhos. E aí então a gente passa a conviver com as ruínas que estão na nossa família. Você já reparou como é que a gente adapta as coisas? A gente adapta as coisas. Quando eu fui para Jocum, há muitos anos atrás, eu fui numa condição assim tão precária financeiramente falando, que basicamente o colchão que eu tinha era aquele colchão, tá ligado? Aquele colchão azulzinho, lá em Minas falam colchão de enchente. Aquele colchão que quando tem uma região de alagamento, então é um colchão que, né, as pessoas recebem de graça. Então eu tinha 3 colchões que não faziam um, né? E aqueles 3 colchões faziam uma bacia enorme no meio, que o único jeito de dormir naquele troço era numa posição fetal, assim como se fosse no ninho de uma gaivota, né? Aquilo era terrível para as minhas costas, aquilo era horrível, mas eu não tinha absolutamente dinheiro nem condição para comprar nada melhor, então era o que tinha, ou era isso, era dormir no estrado, beleza, melhor isso, melhor o ninho de gaivota. Mas aí o que acontece? Rapaz, eu dormi 5 ninhos, eu dormi 5 meses no ninho de gaivota. O que aconteceu quando eu voltei para minha casa e fui dormir num colchão que os seres humanos normais vivem? Eu estranhei. Eu dormi, aquele trem era reto demais, não tinha um caroço, não tinha um calombo, não tinha uma ripa nas costas de madrugada. Eu comecei a achar esquisito, falei, nossa, que cama esquisita. Irmãos, a gente se acostuma até com aquilo que a gente não deveria. A gente se acostuma com o que a gente não deveria se acostumar. A gente não deveria se acostumar, por exemplo, com crianças de 5, 6 anos pedindo coisas no sinal. Isso deveria nos trazer pavor profundo, mas a gente se acostuma. A gente não deveria se acostumar com o fato de descobrir que alguém que foi eleito pelo voto público solapa a administração pública por meio da corrupção. Mas a gente já tem um pressuposto de que vai roubar, então que pelo menos se faça alguma coisa. A gente não deveria se acostumar, mas a gente às vezes se acostuma. A gente deveria questionar. E a nossa igreja? Como está a nossa igreja? Segue comigo aí, Jesse. A gente tem discutido muito no conselho sobre esse momento de transição que a nossa comunidade tem vivido. E quais são os números desse momento de transição? Hoje a gente está vivendo a transição que os especialistas chamam a transição da igreja pequena para uma igreja de médio porte. A literatura especializada diz que uma igreja de até 50 membros é uma igreja familiar. De 50 a 200 membros é uma igreja pequena. Uma igreja acima de 200 membros é uma igreja média e permanece assim até
alcançar a marca dos 600 membros. Mas o que é interessante nesses dados? As estatísticas globais dizem que apenas 5% das igrejas no mundo têm mais de 200 membros. Apenas 3% das igrejas no mundo têm mais de 600 membros e apenas 1,5% das igrejas no mundo são igrejas com mais de 1.200 membros. O que isso quer dizer? Quer dizer que deixar de ser uma igreja pequena para ser uma igreja média nos dá um papel de maior impacto no bairro, na cidade, na vizinhança, e uma igreja de 200 membros, 300 e assim por diante, consegue fazer coisas que igrejas menores absolutamente não conseguem, porque movimentam mais recursos humanos, movimentam mais recursos financeiros, têm um network de relacionamentos maior, evangelizam mais e fazem mais para o reino de Deus. Mas por que muitas igrejas não passam da chamada barreira dos 200? Por algumas coisas. Por exemplo, o crescimento traz um momento de oportunidade, mas também de perigo. Por quê? Porque pode-se abrir muitas frentes de trabalho e não ter líderes disponíveis em todas as frentes. Pode ser que a igreja fique com saudade daqueles tempos em que ela era pequena, em que todo mundo conhecia todo mundo e nós vemos cada vez mais rostos estranhos na igreja, o que não deveria nos trazer alegria. Se pessoas estão vindo para cá, ou atraídas por um convite, ou atraídas pelo site, a gente deveria, olha, a gente está fazendo a nossa missão. A gente está atraindo pessoas para que elas possam compartilhar do evangelho conosco. Mas muitas vezes nós ficamos com um certo saudosismo daquilo que se foi. Nós começamos a fazer uma gestão com retrovisor. A gente só olha aquilo que perdeu e não olha para aquilo que a gente pode alcançar como uma igreja que está numa fase de crescimento. O que eu quero dizer, irmãos, é muito simples nessa nossa primeira reflexão aqui. Nós estamos num momento, ou que nós avançamos para ser uma igreja forte, relevante aqui no nosso bairro, uma igreja engajada na ação social, uma igreja que evangeliza, uma igreja que discipula, uma igreja que cuida. Ou então todas as frentes que nós iniciamos e todos os programas que nós começamos ameaçam cair sobre a cabeça de uma liderança cansada e talvez até frustrada. Eu conheço pessoas aqui na comunidade que estão servindo em 5 ministérios ao mesmo tempo. Fazem isso com muito amor, fazem isso absolutamente sem reclamar. Mas, meus irmãos, nós sabemos que é uma questão de tempo até que essas pessoas precisem se desligar de uma ou várias, ou todas as funções. E a grande pergunta é: por que é que a nossa liderança está tão sobrecarregada? Por que é que tantas pessoas estão fazendo tantas coisas e algumas pessoas não estão engajadas em nenhuma frente ministerial? Meus irmãos, nós temos que decidir nos próximos anos que tipo de igreja nós seremos e aonde nós queremos chegar. Aonde nós queremos chegar como comunidade. Isso não é uma decisão do pastor, isso não é uma decisão do conselho, isso só pode ser decidido pela comunidade. Isso não é uma decisão minha, isso não é uma decisão do conselho, isso só pode ser decidido conosco, nós todos juntos. Nós todos juntos temos que decidir isso, nós temos que pensar sobre isso, nós temos que nos preocupar sobre isso, nós temos que olhar essa situação com os mesmos olhos que Neemias olhou a situação de Jerusalém. A grande questão é a seguinte, para a gente partir para os movimentos finais aqui da nossa reflexão. Neemias ouviu notícias acerca de Jerusalém. Essas notícias traziam uma demanda para Neemias. Neemias sabia que Jerusalém não era mais a sua cidade. O que eu quero dizer aqui? Neemias não tinha nada a ver com os problemas de Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha chegado num cargo tão alto na administração pública que ele não precisava de nada que Jerusalém lhe trouxesse. Ele não precisava. Só que aquilo que nós descobrimos no texto é que o coração de Neemias se abriu para a situação de Jerusalém. O coração de Neemias se moveu e Neemias se importou com a situação daquela cidade.
Quando a gente fala assim, a gente precisa se importar, a gente se esquece que se importar tem duas componentes que a gente não gosta, que é o quê? Angústia e preocupação. Se você se importa com uma pessoa e essa pessoa cai enferma, por exemplo, meu irmão, você entra num quadro de angústia e de preocupação. Se você se importa, por exemplo, com o seu trabalho e a sua empresa começa a não ir bem, a ter resultados fracos no trimestre e ameaça a fechar as portas, você se angustia, você se preocupa, porque tudo aquilo com o que nós nos importamos nos desperta angústia e preocupação. Neemias ficou angustiado, Neemias ficou preocupado, Neemias entrou num período de jejum, de lamento, de oração. Neemias abriu o seu coração para se importar com Jerusalém. A gente fala assim, mas afinal de contas, por que se importar com uma cidade? Aquilo é só uma cidade. Meus irmãos, a gente sabe que não é verdade. Na verdade, Jerusalém representava a âncora da identidade do povo judaico. E se Jerusalém fosse varrida do mapa, provavelmente os judeus perderiam qualquer senso de identidade, mesmo aqueles que estavam morando longe de Jerusalém. Por milênios, os judeus que moram ao longo de todo o globo fazem viagens a Jerusalém para recobrar, para refrescar na memória a sua identidade como povo de Deus, povo da aliança. Neemias sabia disso. Ele sabia que aquilo que estava em voga não era apenas a cidade de Jerusalém, mas a identidade e a sobrevivência de um povo. Bom, o que eu quero dizer é que o bastão da fé cristã, ele sempre passa de mão em mão. E existe sempre um momento em que o bastão chega na minha mão e que eu descubro que é a minha vez. E se Neemias não tivesse se importado com Jerusalém? E se Madre Teresa de Calcutá achasse comum e normal a pobreza na Índia? E se Albert Schweitzer se conformasse com a ideia de que o miolo da África sempre foi o lugar mais pobre do mundo, no qual cerca de 6 milhões de crianças morrem de fome e desnutrição a cada ano? E se as pessoas que idealizaram e hoje trabalham na força-tarefa da Lava Jato achassem que corrupção é normal e que sempre teve no nosso país? E se nós não nos importássemos? E se nós simplesmente aceitássemos a realidade como ela se desenha para nós? E se nós simplesmente engolíssemos o que está acontecendo à nossa volta como uma pílula dura descendo pela garganta? E se nós nos acomodássemos? E se nós aceitássemos que o divórcio é irreversível? E se nós aceitássemos que muitas vezes os filhos se desviam do Evangelho? E se nós aceitássemos o fato do nosso cônjuge não conhecer o Evangelho? E se nós aceitássemos? Mas nós não devemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos mais nos calar. Nós não podemos mais cruzar os braços. Nós não devemos. Porque agora o bastão do Evangelho está na minha mão, está na sua mão. Eu quero falar sobre 3 coisas para a gente avançar para o final. Primeira coisa, questione a realidade estabelecida. Questione. Por que é que o mundo tem que ser esse lugar de miséria e pobreza? Por quê? Por que não pode haver mais justiça na sociedade? Por que as igrejas não podem olhar mais para fora, menos para dentro? 2, jogue as desculpas fora. Enquanto nós mantivermos um punhadinho de desculpas no canto do coração, tentando justificar determinadas atitudes passivas nossas, enquanto nós tivermos determinados discursos de justificativa, sempre haverá espaço para que a realidade não mude, se cristalize na forma feia que está agora. Jogue as desculpas fora. O grande cozinheiro italiano Massimo Bottura, que é com certeza um dos 3 mais renomados chefes do mundo, o cara ganha rios de dinheiro no seu restaurante em Módena. Ele abriu um restaurante na zona mais pobre de Milão, chamado Refettório.
no qual ele cozinha para sem-tetos. Ele cozinha com sobras de comida de lares italianos para pessoas que não têm dinheiro, não têm casa. E ele colocou um outdoor imenso no seu restaurante, dizendo: no more excuses. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Ah, pastor, eu não cultivo minha vida com Deus porque eu não tenho tempo. Não dê mais desculpas assim. Ah, pastor, meu casamento está assim, porque o meu cônjuge. Não dê mais desculpas assim. Não dê. Porque não são verdadeiras, não são reais. Jogue as desculpas fora. Em terceiro lugar, não evite a angústia. Não evite a preocupação. Nós ficamos escravos do conforto. Tem que ser confortável. A igreja tem que ser confortável, o sermão tem que ser confortável. Meus irmãos, talvez aquilo que nós mais precisemos agora é de desconforto, é de estranheza. Talvez o que a gente precise é quebrar a monotonia do conforto. Talvez o que a gente precise é de estranhar e questionar e não aceitar. Talvez o que a gente precise seja de espinho no ninho, para a gente sair e se mover. Nós precisamos estar um bocado descontentes, irmãos, com o andamento da nossa vida espiritual. Nós temos que estar descontentes com os rumos do nosso país e transformar esse descontentamento santo numa máquina de oração, numa máquina de intercessão, numa igreja pujante que sai das paredes para ser igreja lá fora, no trabalho, na escola, na universidade, com uma mensagem de esperança para uma nação que perdeu completamente a esperança. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. No momento que o Brasil tem vivido, há uma responsabilidade de nós cristãos sermos o portador de esperança para uma comunidade nacional que perdeu a esperança. E aí, Jesse, o que a nossa igreja pode fazer? O que nós, não apenas pensando no aspecto individual, mas pessoal. Hoje nós temos aqui um ministério para crianças, para adolescentes, para jovens, para mulheres, de música, comunicação, cuidado pastoral, o braço de ação social da igreja, o Frutificar. Temos 10 pequenos grupos. Temos o projeto do devocional diário, cultos online, áudio online, reflexões diárias, reflexões semanais, uma escola bíblica com um currículo integral e material impresso, treinamentos de líderes, treinamentos para discipulado, treinamentos de professores. Nós somos uma igreja muito pequena, mas que produz um volume notável de trabalho aqui no nosso bairro e de serviço. O nosso objetivo é sermos, no futuro, uma igreja que continua fazendo muito com pouco. Algumas igrejas do nosso presbitério têm um orçamento mensal cerca de 20 vezes superior ao nosso. Alguns pastores do nosso presbitério ganham mais do que a nossa igreja arrecada em um mês. E, no entanto, nós fazemos muito com pouco, porque essa é a nossa proposta. Uma igreja não precisa necessariamente de dinheiro para fazer grandes coisas pelo reino de Deus, mas precisa de fé, de serviço e de unidade. Disso nós precisamos. Disso nós precisamos para fazer grandes coisas pelo reino de Deus. E por que é importante uma igreja pequena que tem um grande ministério? Por que é importante nós sermos uma igreja pequena com um grande ministério? Sabe por quê? Porque nós fomos evangelizados durante décadas por missionários que vieram da Europa. E hoje, após a Guerra dos 30 anos, após o racionalismo europeu, o iluminismo e tudo que aconteceu na Europa, nós temos enviado missionários para a Europa. Hoje existe um pastor do nosso presbitério, reverendo Paulo Sicoli, que é missionário na França. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que haverá um momento aqui no Brasil semelhante ao que houve na Europa. Nós veremos uma geração transformando igrejas em pubs e casas de show. Nós veremos isso. E o evangelho da prosperidade será a principal causa desse esfriamento nacional.
Porque o Deus que é pregado, um Deus que está disposto a te dar uma casa, um carro e fazer de você um cara rico, esse Deus praticamente não é o Deus das Sagradas Escrituras. E as pessoas vêm tendo expectativas que não serão cumpridas e supridas, e elas depois se frustram com o Evangelho e se frustram com a igreja. Hoje, a expectativa é de que 20% dos habitantes do nosso país já foram membros de uma igreja evangélica e hoje são desigrejados. Esse fenômeno vai aumentar cada vez mais. Esse fenômeno vai se multiplicar cada vez mais. E qual será o nosso papel nesse cenário? Qual será o nosso papel como igreja presbiteriana nesse cenário? Eu quero partir para o final dizendo o seguinte: Jerusalém não era um problema de Neemias, mas ele se importou. E porque Neemias se importou, os muros foram reconstruídos em 52 dias. O que muitas pessoas não conseguiram fazer em 90 anos, Neemias conseguiu realizar em 52 dias. E por causa de Neemias, nasceu e foi circuncidado em Jerusalém o judeu mais famoso do mundo. Você sabe quem que é o judeu mais famoso do mundo? Jesus Cristo, nascido na cidade de Nazaré. Jesus nasceu judeu porque Deus colocou uma missão no coração de Neemias. Porque o que teria acontecido no curso da história se Jerusalém tivesse sido varrida do mapa? O que nós descobrimos é que Jesus é também um Neemias para nós. Porque o nosso pecado nada tem a ver com Jesus. Porque os dramas existenciais da nossa vida e o fato da gente ter dado as costas para Deus, nada tem a ver com Jesus. Mas Jesus se importou comigo, Jesus se importou com você, e porque Ele se importou comigo e com você, Ele deixou a sua glória, se tornou homem, como homem se tornou servo, como servo morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E por isso em Jesus Cristo nós temos redenção dos pecados, salvação e vida eterna. Meus irmãos, nós temos um Salvador que se importou conosco. Será que nós temos o direito de não nos importarmos? Eu gostaria que você pudesse pegar essa pecinha que está aí, na sua mão. Agora eu gostaria que você pudesse virar para o seu irmão e encaixar sua pecinha na dele. Encaixa aí. Eu sei que vocês estão próximos aí como família, então encaixa sua pecinha na dele. Encaixa. Isso, igreja. Encaixa a sua pecinha. Quem encaixou, levanta para eu ver como ficou. Aê, bacana. Tem gente que montou um carro lá no fundo. Queridos, é isso daí que é ser igreja. É quando essas pecinhas que estão soltas começam a se encaixar e formar esse mosaico maravilhoso que é a igreja. Sobretudo, eu quero fazer o seguinte, nesse final de culto. Se a gente quiser crescer como igreja, a gente tem que crescer como uma igreja que se importa, não é verdade, irmãos? E eu tenho aqui 3 pedidos de oração para a gente finalizar esse tempo juntos. Tanto a reflexão quanto esse momento aqui. Primeira coisa, nós vamos orar pela nossa irmã Débora do Amós. Segunda coisa, nós vamos orar pela mãe da Dalila, dona Odisseia, pela saúde dela. Nós vamos orar pela nossa irmã Miriam. Nós vamos orar pela avó do Gustavo. E nós vamos orar pelo marido da Dani, o Gabriel, que está internado. A gente vai orar por essas 5 pessoas. Mas eu vou pedir para você orar aí agora. Dar as mãos com essa pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar como igreja, nós vamos interceder, nós vamos levantar um clamor. Nós vamos todos nós falar com Deus sobre a vida da Débora, da dona Odisseia, do Gabriel. Nós vamos orar todos juntos. Ore até que o Senhor nos ouça.
Senhor Jesus, nós unimos em oração pela Débora, Senhor, pedindo que o Senhor leve até o fim a cura que o Senhor já começou em nome de Jesus. Nós oramos pela vida da dona Odisseia. Senhor, visita agora a vida da dona Odisseia com cura, com graça, com consolo da tua parte. Nós oramos pela Miriam, pedindo o pleno restabelecimento do corpo da nossa irmã. Visita ela com cura agora, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, age com poder na enfermidade da Miriam. Nós oramos pela avó do Gustavo, Senhor. Oramos pedindo para que o Senhor possa trazer consolo, conforto a ela nesse momento. Ao seu pai também, ao pai do Gustavo, Senhor Jesus, ao Sérgio. E nós oramos especialmente pedindo a cura da nossa irmã em nome de Jesus. Traz libertação, Senhor, que ela possa receber boas notícias nesses dias dos médicos, que os exames, que os tratamentos apontados possam fazer com que ela se sinta renovada, Senhor Jesus. Nós oramos pela vida do Gabriel, Senhor, e entra naquela UTI agora em nome de Jesus, Senhor. Tira ele de lá, Senhor. Mostra para os médicos o que tem acontecido na vida do Gabriel, Senhor. Nós temos orado por ele nos pequenos grupos, nós temos orado por ele junto com a igreja toda, e nós oramos pela cura do Gabriel, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem a sua vontade em todas as coisas, mas cabe a nós como igreja nos ajuntarmos e com a nossa fé pedirmos aquilo que está no nosso coração, Senhor. Então nós estamos pedindo a cura dessas pessoas, nós estamos nos movendo em oração, nós estamos olhando para fora e vendo a agonia dos aflitos, dos doentes, dos enfermos, dos encarcerados, e sendo uma igreja que age no mundo, Senhor. Senhor, não nos deixa conformar no nome de Jesus, nos dá um santo inconformismo, nos dá uma indignação com a corrupção do nosso país, nos dá um coração que arde de paixão pelo Evangelho, Senhor. Senhor, nós não queremos engolir a realidade como ela tem se nos apresentado. Nós cremos que é possível que haja mudança, porque o Senhor fez isso no passado várias vezes, Senhor, e nós estamos agora nos engajando em oração diante do Senhor, e pedindo que o Senhor libere, Senhor, o seu poder transformador na nossa sociedade. Nós oramos assim: faz de nós uma igreja viva, não melhor, não pior, nós só queremos ser igreja viva do Senhor, nós só queremos ser o teu povo e saber que o Senhor está operando com poder no nosso meio, Pai. Faz isso, nós oramos assim no nome de Jesus.